A cor da cultura. Uma parceria. Petrobras. CEPIR, MEC, Fundação Cultural Palmares, Cidan, TV Globo e Canal Futura. Agida golonã que eu achururu da goileile. 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 Uma lenda africana conta sobre uma grande festa. Estavam todos lá: Oxum, Iemanjá, Oxalá, Xangô, Oxóssi, Ossan, Obá, Logun-Dedé, Yansan, Nanã, Ogum, Oxumaré. Todos os orixás. Todos menos um: Omolu. Omolu ficou do lado de fora com vergonha das marcas que a varíola lhe deixara no rosto. Ao saber disso, Ogum correu até a floresta e teceu uma roupa de palha, ou filá, para que seu irmão entrasse na festa. Omolu entrou, mas ninguém quis dançar com ele. Mesmo estando cobertas, suas feridas causavam repulsa aos convidados. Mas a corajosa Yansan o chamou para uma dança. Mas Yansan era o orixá dos ventos, e mesmo sem querer, mandou a roupa de Omolu pelos ares. Só que debaixo do filá estava um homem lindo, sem defeito algum. Ao ver a beleza de Omolu, os orixás femininos suspiraram e os orixás masculinos ficaram com inveja. Omolu ofereceu a Yansan uma recompensa, mas daquele dia em diante passou a dançar sempre sozinho nas festas. Omolu era um velho conhecido dos africanos. Somente após sua chegada ao Brasil, eles tomaram conhecimento de São Lázaro, cuja história é contada no Evangelho de São Lucas. As histórias de São Lázaro e Omolu guardam semelhanças. Os dois sofriam com a solidão porque tinham o corpo marcado por feridas. E apesar das aparências, indicavam o caminho do bem e da verdade. Assim como Lázaro e Omolu, diversos santos católicos são comparados a orixás africanos, mesmo que essa correspondência varie bastante de região para região. A luta para o africano e o descendente do africano de manter a sua própria tradição religiosa. Então aí ele vai ter, vão acontecer várias estratégias de sobrevivência. Uma das estratégias seria a convivência com a religião católica. Então você tem dentro das irmandades, você tem toda uma situação de convivência com os santos católicos, mas de alguma forma os cultos aos ancestrais africanos continuam sendo feitos. E de outro lado, o candomblé, ou a chamada macumba, que é uma tradição mais carioca e paulista. E a gente vai ter o Xangô também, que é o equivalente do candomblé, no Recife, e a gente vai ter a Casa das Minas no Maranhão, que é mais jeje. Enfim, então a gente vai ter essas diversas tradições que vão lutar contra a polícia, lutar contra o Estado, vão negociar para poderem sobreviver e poderem manter os seus cultos, né? O sincretismo, os santos católicos, não foi perguntado aos nossos ancestrais, aos nossos mais velhos, aos escravos que aqui chegaram, se eles queriam serem católicos, né? Foi imposto a eles, né? E essa prática depois foi passada para os seus filhos, seus netos, sem muita explicação, né? Você vê que Santa Bárbara é sincretizada com Yansan, né? Com certeza acredito que Santa Bárbara seja um ser também iluminado, mas com certeza não é Oiá, não é Yansan, né? Eu até brinco, às vezes eu não sei se Santa Bárbara era filha de Yansan, porque Yansan tem mais de 4.000 anos antes de Cristo e Oiá muito menos de 2.000, né? Então uma coisa não é a outra, são duas culturas diferentes. É preciso que se entenda isso. E nós deixamos de ser colônia, né? Então, se nós continuamos com o sincretismo, nós continuamos colonizados, continuamos escravos de uma outra cultura. E nós não precisamos disso. Por isso que eu digo que a gente tem que pensar bem, procurar as raízes, as bases da nossa religião, para saber que nós não precisamos nos encostar em outras,
para mostrar veracidade nem seriedade. As outras religiões têm as suas essências, nós temos as nossas. Então nós já sabemos que é o nosso Deus principal, que são nossos orixás, que é o nosso protetor, entendeu? A essência de cada obrigação que é feita, o que nosso corpo representa para toda essa crença que nós temos. Quando a gente fala cultura afro, é muito amplo, né? Talvez o termo afro já não dê conta de definir a diversidade dessas influências todas. E isso aparece principalmente a partir da década de 20, com a criação das escolas de samba. A cultura negra ganha um grande impacto no Rio de Janeiro e a partir daí no Brasil todo. Essa importância do carnaval, da presença das baianas, né, inclusive que vão ser as figuras, o mestre-sala, a porta-bandeira que vem do cordão, são assimilados, enfim. Então, isso é uma parte, vamos dizer, do divertimento. Desde o século XIX, quando nós observamos as manifestações culturais ou a produção cultural negra, não há uma linha rígida que separa o mundo sagrado do mundo do profano, né? Há uma linha tênue. Todas as manifestações religiosas assim o demonstram. Todas as manifestações de rua, né, como o samba, por exemplo, desde o século XIX, revela essa linha tênue. O que era uma escola de samba? Era um pequeno agrupamento com quase 100 instrumentos de percussão. Tinha violão, tinha... E saía. Todo mundo sabe que o carnaval não é negro, né? O carnaval é europeu. Essa manifestação de carnaval foi... eu considero que foi negrificada. Era uma coisa para ser dos grandes salões, os cursos. O que eram os cursos? Nos cursos não tinha. Se hoje está difícil ter um negro ter um carro, naquela época não tinha mesmo. Logo no início dos carros, eram os ricos que faziam as coisas, né? Saíam em carreata, todo mundo fantasiado, não sei o quê. Aquilo era uma tentativa de reproduzir o carnaval europeu. Só que o Brasil é uma maravilha. Os caras viram e, bom, vamos sair na nossa também. Antes tinha os trios, tinha os afoxés, depois se criou pequenos grupos de samba, né? Tem uma frase que eu sempre falo, é que quem tocava pro santo, tocava pro samba. Nas casas lá da Praça 11, aqui no Rio de Janeiro, tinha realmente 3 ambientes. Tinha um ambiente europeu, né, tocando polcas e coisas. No meio rolava uma coisa mais negra e no fundo o batuque mesmo, com coisa com influência. Agora, quem é que tocava nessas coisas de batuque, era o mesmo excluído que tocava nos terreiros. Porque uma coisa e a outra também era proibida. Entendeu? Se encontrasse um cara com um surdo, um instrumento de percussão, o instrumento de percussão era furado e o cara era preso, coisa e tal, né, ameaçado. Um candomblé, para poder funcionar, tinha que ter registro na polícia. Os ritmos do culto, seja ele aí já Congo Angola ou Queto, do Rio de Janeiro, porque o Jeje estava lá pro norte, né? O Jeje está lá no Maranhão, né? Então, esses toques, essas coisas, foram se incorporando na bateria, aquela pequena bateria que estava se formando. Cada escola de samba tinha as suas cores, uma cor de um orixá. Olha a ligação. A caixa ainda é o ritmo daquele antigo orixá que tinha na escola.
De um escrito apócrifo cristão, surgiu uma das maiores festas afro-brasileiras. A história conta que certa vez a Virgem Maria teria entrado em dormição, isto é, dormido o sono da morte diante dos apóstolos de Jesus. Seu corpo imaculado foi então levado a um sepulcro novo, mas quando os apóstolos lá voltaram 3 dias depois, encontraram vazio e com odor de flores. A Virgem tinha subido ao céu em corpo e alma. A Virgem Assunta ganhou o nome de Nossa Senhora da Boa Morte e seu culto foi trazido ao Brasil pelos padres jesuítas. As primeiras procissões em homenagem à santa aconteceram em Salvador. Olha, meu filho, a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte era uma irmandade muito pobre. Quando começou na Barroquinha, ela era uma pessoa que lutava, a gente lutava, criava porco, galinha, tudo em seus terreiros, porque eu fiz esse tipo de trabalho. Nesse ínterim que chegou um governador lá chamado Madeira de Melo, em Salvador, e expulsou a Irmandade de lá. A Irmandade da Boa Morte veio rumo a Santa Amaro, Muritiba, São Gonçalo e se instalou em Cachoeira, porque aqui em Cachoeira tem o Engenho da Vitória, onde tinha muitos negros alforriados, muitos negros ainda cativos ao trabalho, e aí a Irmandade organizou um quilombo. E que quilombo que colhia suas irmãs, vendendo o quê? Pé de moleque, pamonha, bolinho de estudante, fazia maniçoba, porque a maniçoba saiu da senzala para a mesa do senhor, fazia um grande feijão chamado temperado em tempero em pé, pisado no mocherifardo, para poder refogar com toucinho, porque naquela época não tinha óleo, era toucinho de porco, para refogar, fazer aquelas comidas deliciosas. E daí os negros vendiam ou davam, eles tomavam, batiam, para poder os negros sobreviver. E hoje, negro, porque eu sou uma negra que me sinto feliz, me sinto maravilhosa, ser uma membro da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Dessa Irmandade também que saem as primeiras mães de santo da Bahia, né, do Brasil. E é o primeiro movimento de mulheres, de uma resistência negra. Elas participaram ativamente em todas as rebeliões, nas rebeliões dos alçás, dos malês, né, contribuindo, ajudavam todo naquele entorno de Cachoeira, os quilombos. Elas tinham uma função social importantíssima naquela área, né, de resistência, de compra de escravos, de toda uma atenção à questão da liberdade do negro, da contribuição para uma recomposição social, política e religiosa daquele homem escravizado naquele período. A Irmandade tem aproximadamente 230 anos. Na época da escravidão, as mucamas, aquelas mulheres que trabalhavam na casa dos senhores, ajudavam seus irmãos a fugir para outros quilombos, levando dinheiro, remédio, muitas vezes comprando sua carta de alforria para que eles pudessem fugir. A Irmandade é uma irmandade só de mulheres, reconhecida por todas as Américas como um dos primeiros movimentos abolicionistas de mulheres. O negro, naquela época, era o objeto, porque ele poderia ser vendido, emprestado, alugado, né? Então, na verdade, elas queriam acabar com isso, queriam libertar o negro de uma forma total, então buscando a condição de comprar a carta de alforria. Mas o movimento de carta de alforria não fazia só a Irmandade da Boa Morte. Os movimentos abolicionistas focados na Bahia era por busca disso, busca da libertação, a busca da carta. A carta de alforria era o motivo de todos os movimentos, era a busca pela liberdade racial. E a única forma que o negro tinha que se apresentar como livre era com essa carta. Na época, os negros eram tudo o quê? Do culto afro. Eles cultuavam os seus deuses na senzala. Dali na senzala ele tinha os seus trabalhos, os seus orixás, que é os ancestrais. Então eles tinham, e não pode mudar, porque todo mundo que é da Irmandade da Boa, eu mesmo sou de Candomblé, sou filha de Inhansã, tenho muito orgulho de ser. A única forma que os negros tinham de se organizar na época, de camuflar o seu processo religioso, de camuflar também o seu movimento, era adotando a conjuntura católica. Então elas adotaram Nossa Senhora da Boa Morte e Glória para ser a padroeira da formação, edificaram uma igreja na Barroquinha, mas no fundo da igreja um terreiro de candomblé.
A Irmandade da Boa Morte, porque elas tinham muito sofrimento, muito sacrifício, muitas porritilhadas. Ali no Pelourinho era o lugar do massacre. Então, elas adotaram Nossa Senhora, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a Virgem Maria, como mãe da Irmandade, que botaram o nome Nossa Senhora da Boa Morte. Porque ali termina todo o sofrimento, termina todo tipo de humilhação. Passando de uma vida para outra. Na Irmandade da Boa Morte, nós só cultuamos Maria, na sua dormição e ressurreição. Então, mês de agosto, aqui nessa capela, só tem Maria, né? A Igreja Católica, com missas, comunhão, né? Procissões. Agora, após a festa, cada qual nas suas casas, aí elas fazem, sim, o seu culto aos seus orixás. No dia 13, é o anúncio da morte de Nossa Senhora, né? Todos aí começam a venerar Maria na sua morte, na sua dormição. Então, quando se imaginavam que ela estava morta, então todos começam a fazer uma ceia. A ceia significa o jejum, o fortalecimento da alma e a busca espiritual. Bem, nesse dia é feito um cortejo pelas cidades com Nossa Senhora adormecida pelas ruas da cidade, onde as irmãs estão todas vestidas de branco, com singelas contas do candomblé. Olha aí a presença do cicletismo, né? Pronto, no outro dia se vela o corpo de Nossa Senhora, fazendo o que a gente pode dizer uma espécie de velório. O apelo que eu faço, gente, é que essa Irmandade seja valorizada, mas não seja só no seu período festivo, mas que essas irmãs sejam olhadas com uma visão de mais carinho, de mais atenção, né? Para que esse patrimônio vivo não se acabe como muitos que já se acabaram na Bahia. Essa Irmandade é muito importante, porque estamos aqui lutando sempre, né? Resistindo para mostrar as nossas origens. Louvando a Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Se unir, preservar, cultuar aquela hierarquia que vem de 228 anos. Axé. Axé. O jongo, também conhecido como Dança das Almas, é uma dança afro-brasileira de forte motivação religiosa. Seus cânticos, chamados pontos, como na Umbanda, têm letras que só são compreendidas pelos iniciados. Essa tradição vem passando desde criança. Eu aproveito o trabalho das crianças, o porquê? Para que isso não acabe. O amanhã ou depois eu não estou aqui mais, como tem meus pais, meus avós. Então tem as crianças para levar nossa imagem à frente, para que não deixe isso passar. Há festas mais representativas no universo baiano. A festa do Senhor do Bonfim, a festa de Iemanjá, né, e a festa de Santa Bárbara. São 3 festas distintas, mas com grandes multidões. A festa do Senhor do Bonfim, também conhecida como a Lavagem do Bonfim, ocorre desde o século XVIII, às segundas quintas-feiras
do mês de janeiro, né? É uma festa que no século XIX já chamava atenção pela participação de brancos e negros, porque há uma longa caminhada até a igreja do Senhor do Bonfim, quando nas escadarias da igreja as baianas, senhoras de candomblé, lavam com água de cheiro as escadarias da igreja. A segunda festa é uma festa muito mais de origem afro-brasileira, que é a festa de Iemanjá, que ocorre no dia 2 de fevereiro, quando milhares de pessoas no bairro do Rio Vermelho se deslocam à praia para fazer oferendas à Rainha do Mar. A terceira festa de maior popularização é a festa de Santa Bárbara, também uma festa afro-católica, porque Santa Bárbara é relacionada no sincretismo afro-religioso com Oiá, ou também a orixá Iansã. Inicialmente, há dentro da igreja uma missa a Santa Bárbara e durante a missa ocorre transe de pessoas do mundo dos candomblés. Posteriormente, há uma procissão pelas ruas, quando no final da procissão, já no mercado de Santa Bárbara, se oferece um grande caruru a toda aquela multidão. Então, Santa Bárbara, ela é a deusa dos raios e dos trovões. E essa festa de Santa Bárbara, que para São Félix, para mim de uma maneira particular, é muito importante, porque nós podemos ir até ela, fazer os nossos pedidos, pedir paz, pedir assim, muita prosperidade, pedir a união, todo e qualquer pedido, feito com muita fé, com certeza ele é aceito. E essas flores, essa água, são depositadas na escadaria da igreja de Santa Bárbara. E enquanto você joga água, você vai fazendo seus pedidos com muita fé para que tudo aconteça. Muitos romeiros de todas as cidades, vem gente de Pau de Arara, é muito linda. Essa ladeira fica mais bonita no dia 4 de dezembro. Vem as filhas de santos já com a roupa, né, característica do orixá, batucam o dia todo e recebem a entidade. As pessoas da comunidade se misturam e também brincam. Tem a parte séria e tem a parte que o pessoal vai brincar com samba de roda, né? Que acontece também aí, samba de roda e outras atrações mais. Então é uma festa muito cheia de energia, que Santa Bárbara é guerreira, é cheia de energia, é cheia de luz. Então quando nós estamos assim perto dela, com certeza, é só força positiva, é só alegria, é só axé. Uma parceria. Petrobras, CEPIR, Cidan, TV Globo, Canal Futura.